Paz do Senhor, tudo bem com você que está me assistindo? Deus abençoe a sua vida, sendo jovem, adolescente, seja quem for que estiver assistindo, que o Senhor alcance a sua vida e fale contigo através desse vídeo. Estamos encerrando o nosso trimestre e nós vamos orar e vamos aí mergulhar na lição, amém? Senhor Jesus, meu Deus, obrigada por mais esse momento de tua presença. Continua falando conosco, nos direciona, abre o nosso entendimento, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai, para que nenhuma palavra venha se perder, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A contenda de Miriam e Arão. Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés. Eu vou ler aqui, a base bíblica é Números 26, versículo 58, 12, do 10 ao 15, e Êxodo 2, do 4 ao 7, 15, do 20 ao 21. É onde nós iremos aí, ter o norte da nossa lição. Vou ler um versículo chave aqui para vocês. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5:26. Gálatas fala também sobre o fruto do Espírito. É bem bacana, dá uma lidinha lá depois. O objetivo da lição é saber que a revolta, a insubordinação, o ciúme e a inveja trazem prejuízos que impedem o crescimento espiritual. Gente, isso é muito sério mesmo. Onde tem ciúme, onde tem inveja, faz mal tanto para a pessoa quanto para as pessoas que estão ao redor. Deixa eu ligar aqui a minha luz, que tá ficando tarde. Aí, ficou ótimo. Vamos continuar, ó. O ponto de partida, ele vai falar pra gente o quê? Ninguém tá imune aos ataques maldosos, à investida do inimigo nas nossas vidas. Às vezes o inimigo vai usar pessoas que estão bem próximo de mim, bem próximo de você. Às vezes pode ser um familiar, um ente querido, o melhor amigo, talvez, né? Miriam e Arão, eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Durante a jornada no deserto, eles se mostraram descontentes com a liderança de Moisés. Foi onde começou os burburinhos, foi onde começou a fermentar toda a situação. O Senhor ouviu as suas queixas ciumentas, alegando que Moisés ostentava uma posição de reconhecimento e eles não. O problema surgiu quando Moisés casou-se com uma mulher cuxita. Essa mulher cuxita, ela era etíope e ela tinha pele negra. Olha só. Embora, na verdade, a causa de toda a contenda tenha sido a inveja de Miriam e Arão, Miriam e Arão abrigavam no coração. Números 12, do 1 ao 2. Eu vou ler o versículo para você, só para a gente ter uma noção de como que são as coisas. Ó, o 1 e o 2 diz assim, lá no 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia casado com a mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? No final do versículo está escrito assim na minha Bíblia. E o Senhor ouviu isso. O Senhor tem visto tudo, o Senhor tem ouvido tudo que tem acontecido, tudo que tem falado ao meu respeito, ao seu respeito, tudo que tenham falado e tudo que você e eu estamos falando. O Senhor, ele contempla todas as coisas, os olhos e dos ouvidos do Senhor não há o que se esconder. E o Senhor, ele ouviu a queixa de Miriam e já sentiu o cheiro da inveja no coração dela. Sendo assim, gente, quem era Miriam? Miriam era uma boa irmã. Uma boa irmã ela era. Sabe por quê? Porque ainda criança ela acompanhou o cesto em que Moisés estava no Rio Nilo, lembra? Quando Moisés foi colocado no Rio Nilo pela mãe dele, quando houve o decreto que iam matar todas as crianças, né? Então ela acompanhou. Quando a filha de Faraó tirou da água, e aí ela, muito inteligente, sugeriu que chamasse uma mulher hebreia para amamentar um menino. Isso permitiu que Moisés fosse criado até a idade, até certa idade, pela própria mãe dele, biológica. Êxodo 2, 4, Êxodo 2, versículo 4 e 9, vamos falar sobre isso. Arão, por sua vez, foi o parceiro de Moisés nas visitas a Faraó durante a libertação do povo cativo do Egito.
Então, além disso, ele também foi aquele que era, além de ter sido super parceiro de Moisés, ele falava, né? Tudo que Moisés falava, ele era como se estivesse sendo o canal, né? Aquele que comunicava ao povo, sendo usado também para falar com o faraó. Então, Arão era esse sacerdote escolhido também por Deus. Eles tinham um papel importante na vida de Moisés e na história. Só que a inveja subiu ao coração de Miriam, qual também contaminou Arão. E os dois tiveram esse tipo de conversa, esse tipo de sentimento dentro do coração deles. Isso não te lembra alguma coisa lá no começo, onde terça parte do céu caiu? Me lembra muito isso, né? O Lúcifer, ele era um anjo de luz. E ele deixou com que um sentimento o tomasse e ele somente pensou em ser maior e se sentar acima das estrelas, em ter o lugar de Deus. É mais ou menos isso. Me lembra muito isso, não te lembra também? Então, quando Deus fala isso daí, não, quando Deus e o Senhor, depois que o Senhor ouviu isso daí que eles fizeram, né? É muito rápido. Ora, Moisés era um homem muito paciente e mais tranquilo do que qualquer outro homem. Imediatamente o Senhor disse a Moisés. Deus falou foi com Moisés. Moisés, Arão e Miriam dirijam-se à tenda do encontro. Vocês três e os três foram para lá, né? E o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à entrada da terra da tenda, chamou a Arão e a Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: olha só o que o Senhor falou aqui na Bíblia. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face. Com Moisés, o Senhor falava face a face. Com os profetas, né, com outras pessoas, Deus ele falava através de sonhos, de enigmas. Mas com Moisés, não. Com Moisés, era face a face que o Senhor falava. Então, mais uma vez, o Senhor mostrou para Miriam e para Arão que Deus que escolheu Moisés. Não havia o porquê Miriam e Arão estarem com ciúmes, com inveja de Moisés, sendo que foi o Senhor que chamou Moisés. Foi Deus que escolheu a Moisés. Assim como Deus escolheu Arão no posicionamento dele e Miriam no posicionamento dele, mas a linha de frente era Moisés. Não é verdade? E eu queria dizer para vocês uma outra coisa aqui, ó. A inveja é o desejo de possuir o que o outro tem. É um sentimento reprovado por Deus. E lá em Tiago 3,16 diz assim, ó. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gente, a inveja, o ciúme, ele é destruidor. O ciúme não é de Deus, a inveja não é de Deus, ela arrasta vários outros sentimentos com ela, faz a gente enxergar coisas que não existem, né? A inveja, ela é terrível e foi o que Miriam e Arão estavam sentindo naquele momento e o Senhor sondou, o Senhor sabia. E depois dessa conversa que o Senhor teve, deixou bem claro para Miriam e para Arão o que Deus chamou e que Deus estava criticando o servo dele. Quando a nuvem se retirou, aqui ó, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Assim que a nuvem se afastou, que a presença de Deus saiu, Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque o coração dela já estava leproso. O coração dela estava enraizado, infectado com a inveja, com o ciúme. E só transpareceu no corpo dela. E naquela época você sabe que as pessoas que eram leprosas, aleijadas, os que tinham imperfeições, não podiam ficar, né? Eles tinham que ficar distante do povo, né? E dado aquele momento, eles não poderiam mais partir, eles estavam no meio, né? Eles estavam na trajetória, no percurso do deserto ainda, quando isso aconteceu. E
Moisés, ele era um servo fiel, ele era um servo tranquilo, ele era um servo de Deus, calmo, um ótimo líder. E ele não fala nada, sabe? Na hora que Deus fala tudo que ele não sabia nem imaginava, Moisés fica calado. Então veio aí a justificativa para Deus. Às vezes eu e você queremos brigar e lutar guerras que não são nossas, que está na mão do Senhor para guerrilhar por nós. Então fica aí uma dica para mim e para você. Às vezes a gente tem que controlar muito as nossas palavras, falar menos, agradecer mais, falar menos e deixar que o Senhor venha nos justificar a mim e a você. E aí Moisés ele ele se cala, ele não fala nada. E Arão vai ter com Moisés e Arão pede para Moisés. E engraçado que Arão chega falando assim: Senhor, meu Senhor, tá lá em Números 12, 11. Meu Senhor, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Então, Arão, ele se coloca, mesmo ele sendo o irmão mais velho, ele se referiu a Moisés como meu senhor. Arão, ele se coloca naquele momento de como servo, ele se esqueceu que ele era sacerdote, profeta, e se coloca lá no posicionamento de servo, né? E pela exortação que Deus tinha dado a Miriam, e na pele essa lepra, ele tinha que clamar. Então ele recorre a Moisés. E Moisés, incrível a oração que Moisés faz, gente. Moisés falou assim, ó Deus, rogo-te que a cures. Números 12, 13. Números 12, 13. Moisés falou isso para o Senhor. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Não podia ficar misturado, né? Quem tinha problemas de lepra e outras deformidades. E Deus responde isso para Moisés. E esse foi o cala-boca para Arão. Para que Arão e para que Miriam aprendessem que quem escolheu a Moisés foi Deus. Quem escolheu foi Deus, quem escolheu o seu líder foi Deus, quem escolheu o seu pastor foi Deus. Eu e você devemos ser o mais transparente possível uns com os outros e não termos esse hábito de ficar falando mal, porque às vezes eu e você podemos estar tocando, né, em alguém que está ali fazendo a obra do Senhor, que está ali trabalhando, está em prol as coisas de Deus, e foi Deus que chamou para estar no lugar que está. Óbvio que eu e você não devemos compactuar com coisas erradas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que devemos ser transparentes e devemos respeitar toda e qualquer autoridade acima de nós, né? Foi o que faltou, foi o respeito, foi o temor a Deus no coração de Miriam e de Arão, que concordou com tudo que ela estava falando. E após todos esses acontecimentos, passados 7 dias, Miriam volta com a pele restaurada, né? Eu quero ler a conclusão para você, ó. A inveja é um sentimento faccioso, levam à murmuração, o que desagrada a Deus. Não guarde no seu coração nenhum sentimento que possa fazer você pecar, pois o pecado paralisa a vida de quem peca e de quem está ao seu redor. Prejudica a todos. Enquanto Miriam não foi tratada, o povo não pôde seguir em direção à terra prometida. Além disso, eles tiveram que ficar os 7 dias parados esperando que Miriam, né, retornasse ao acampamento. Eles não podiam seguir e deixar ela para trás. Para você ver como que realmente não é só prejudicado aquele que tem esse tipo de sentimento, que tem essa prática pecaminosa. Mexe com as pessoas que estão em volta. Pensa aí comigo, se você tem um frasco de perfume e cai uma gotinha da água do rio Tietê, dá para usar esse perfume? Não dá. Assim é a inveja. Ela envenena, ela contamina todo o ambiente. Então que fique de ensinamento para mim e para você, que nós amemos mais uns aos outros, respeitemos mais, que nós tenhamos mais o temor em nossos corações, para que a gente venha fazer a vontade do Senhor e que o Senhor venha se alegrar
e que o Senhor venha estar feliz com as nossas atitudes. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você. E assim a gente encerra esse trimestre. Vão haver novidades, fique atento ao grupo e nós iremos nos falando, amém? Deus abençoe você, tudo de bom venha acontecer para você, uma linda semana, a paz do Senhor Jesus, beijo!